que data da crise capitalista mundial de 2008, que chega no Brasil em 2009, segundo Lula, como uma marolinha. Mas o grande ponto é o seguinte: essa crise é mais ou menos controlada até 2012, em cima de gigantescos volumes de crédito, mas essa crise explode a partir de finalzinho de 2013 e 2014. O grande ataque contra Dilma deveria ser corretamente contextualizado. A burguesia nacional e até o próprio imperialismo, lembrando que nessa época, nesse ano, Obama esteve aqui, eles não estavam apostando no fora Dilma em 2014, no início e final de 2013. Eles estavam apostando de que o PT iria conseguir aplicar essas reformas neoliberais contra os trabalhadores. O imperialismo apostava nisso. Até a própria burguesia nacional apostava nisso. Até o próprio PT apostava nisso. Tanto assim que a Dilma colocou como ministro da Fazenda quem? Joaquim Levy, que é um banqueiro neoliberal. Tudo bem que ele seja do Bradesco, mas a Política, que é um banco menor, nacional, que tinha vínculos com Lula, mas ele é um banqueiro que veio para aplicar as políticas neoliberais. Só que acontece o seguinte: quando o Joaquim Levy aplicou essas políticas, acabou com os subsídios à energia, etc. Isso levou a um colapso da economia, e Dilma ficou num governo totalmente, digamos, como uma espécie de zumbi perdido. Aí o imperialismo foi para as cabeças. Nas eleições de 2014, ainda houve uma pressão para que a Dilma não vencesse. Só que um detalhe: a burguesia ainda não está unificada contra a Dilma nas eleições de 2014. Tanto assim que até as revelações da Odebrecht, das demais empreiteiras, etc., revelam que os candidatos do PT receberam muito dinheiro dessas empreiteiras. Não havia uma unificação. Havia ainda uma maioria que estava se passando para o campo da direita contra o PT, mas a burguesia não estava dividida. Quando acontece, em que momento acontece a passagem total para o campo da direita e se forma um bloco contra o PT? No momento em que digamos, a pedra de toque disso aí foi quando o PMDB soltou aquela ponte para o futuro. Aí a burguesia se unificou por trás disso, e aí que eles deram um golpe contra a presidenta Dilma. Ou seja, o que nós temos aqui é uma evolução de acontecimentos políticos, onde o próprio PT estava envolvido na aplicação dessas políticas contra os trabalhadores, lembrando que a presidenta Dilma tinha colocado em pauta a privatização da Petrobras e também a reforma da Previdência, e o próprio Lula, no primeiro governo dele, começou a colocar em pauta a questão da reforma trabalhista. Só que isso nunca saiu do chão por conta, no início das centrais sindicais, mas principalmente dos problemas relacionados com as denúncias do mensalão. Chega nesse momento, o que nós temos? Um governo hiper fraco. A greve geral colocou o governo Temer contra as cordas. Nós temos até a dificuldade, depois da demonstração de força da greve geral do dia 28, para aprovar a reforma trabalhista. Temos que ver se eles vão aprovar no Senado a reforma trabalhista. E ainda tem o problema da reforma da Previdência, que vai precisar um número de votos muito maior, 308 votos. A reforma trabalhista passou antes da greve geral na Câmara dos Deputados com 290 votos. Ainda não está atingindo o que precisaria. E o que nós estamos vendo é o seguinte: isso aqui é extremamente importante. O Brasil e o mundo estão indo para o fortalecimento dos polos. O que significa isso? Significa que a extrema-direita, a serviço direto do imperialismo, está se fortalecendo, e também os trabalhadores estão se fortalecendo na luta, paulatinamente.
A extrema-direita, no caso do Brasil, tem como principal representante a Lava Jato, a imprensa golpista, a começar pela Rede Globo, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e, de maneira contraditória, o STF e o Judiciário como um todo. Aí, o que nós estamos vendo? A Lava Jato aperta. Por exemplo, a Lava Jato e o Judiciário. Lembrando que nós estamos aqui num estado de exceção. Já houve um golpe dentro do golpe. Ao golpe parlamentar se sucedeu o golpe do Judiciário, né? E a extrema-direita avança na tentativa de impor um golpe ainda maior que passe por fora do parlamento, a partir da Constituinte ou alguma outra coisa, só que, devido à fraqueza, eles estão com dificuldades de impor esse novo golpe dentro do golpe. E o que nós vemos assim, as contas do PT de 2011 foram reprovadas. Isso aí gera um furo nas finanças do PT de 13 milhões e meio de reais. E com os cortes e os ataques ao Caixa 2, gera um problema. A multa contra o PP, Partido Progressista, de 2,3 bilhões, abre um precedente, que implode qualquer partido na hora que a extrema-direita quiser. Há novas delações em andamento. Então, depois da palhaçada do ex-presidente da UAS, Leo Pinheiro, que foi para depor na Lava Jato como co-réu. Co-réu. O que significa isso? Que um réu que não tem por que falar a verdade e falou uma série de coisas sobre Lula em relação ao triplex, etc. Mas nada disso pode ser nem sequer contemplado no processo, porque não há o compromisso de dizer a verdade. Então, era um teatro que estava sendo montado em cima de uma pressão contra Lula. Da mesma maneira que agora temos também outras delações de peso. A própria OAS fez delações contra outros setores, como, por exemplo, o próprio Serra, Alckmin, em cima de obras em São Paulo. Estão para vir as delações da Andrade Gutierrez, da Queiroz Galvão, da Camargo Correia. Está em pauta também as delações de Adir Assad, que é um operador das verbas de campanha do PSDB. Então, isso aí pode levar também à implosão da candidatura Alckmin. A do Serra e do Aécio Neves já estão implodidas. Tem também a delação premiada, que deve sair nesses dias, muito importante, de Palocci, o ex-ministro da Dilma. Isso aí pode implodir o PT de vez. E também de Duque. Duque era o ex-diretor da Exploração e Produção, EIP, o principal setor da Petrobras, que era um homem indicado pelo PT para dirigir a principal divisão da Petrobras, que é responsável por 60% do faturamento. E ele vai fazer delação premiada também. Então, nós temos uma situação extremamente crítica, onde nós estamos vendo que a situação está indo para um confronto. A entrevista, não seria bem entrevista, a ida do Lula a Curitiba acontecerá no dia 10 de maio, foi adiado uma semana, evidentemente porque existia uma situação em que o teatro que está sendo montado contra o Lula, ele não está totalmente armado. Mas, uma coisa que não pode passar em branco, é que amanhã, por exemplo, vai ter delações de mais 2 executivos da OAS, que eles têm alguma coisa a falar sobre a história do triplex de Lula. E que a condição para o Duque, Renato Duque, ele ter aceita a delação premiada é que ele entregue alguma coisa do Lula. A mesma coisa sobre Palocci. Então, nós temos um grande avanço do golpe para inviabilizar a candidatura do Lula. Isso demonstra que a questão das eleições em 2018, elas estão colocadas contra a parede. A possibilidade do Lula ele se candidatar e ganhar é muito remota. A pressão
da Lava Jato e da direita é muito grande. E basta criminalizar o Lula, em segunda instância, que ele entra na lei de ficha limpa e ele não vai conseguir se candidatar. Inclusive porque a pressão da extrema-direita é para que eles consigam emplacar algum candidato de extrema-direita, ou que possa evoluir para uma extrema-direita. O problema é que eles não têm conseguido evoluir nesse sentido de maneira firme. Dória, por exemplo, aparece como uma caricatura de um bom candidato para a direita, com muitos pontos fracos. Mas eles continuam apertando e coloca isso aqui, uma questão muito importante que a maior parte da esquerda ignora. Porque a maior parte da esquerda é uma esquerda integrada ao regime, da mesma maneira que a burocracia sindical, e só avalia a situação política em relação às eleições. E a burguesia, ela usa as eleições, mas o principal problema dela não são as eleições, é como que ela vai garantir os lucros. Se em um determinado momento ela não conseguir garantir os lucros por meio dos aparatos parlamentares, ele vai avançar por fora do parlamento, como sempre fez, inclusive no Brasil. O Brasil não teve o golpe de 64, quando teve o ascenso estudantil e operário em 68, a burguesia, o imperialismo, inclusive, não chegou a dissolver o parlamento, acabou com o parlamento. Na ditadura do Chile, nem parlamento tinha. No Uruguai e na Argentina também não. Essa era uma característica sui generis das ditaduras militares no Brasil, por conta da complexidade brasileira. Aqui, o que deveria ser dito é, portanto, a nossa posição perante as eleições, hoje mais do que nunca, nós como LPS, Luta pelo Socialismo, as eleições não passam de uma plataforma de propaganda e mais nada. E nunca foi diferente. A gente não tem absolutamente nenhuma ilusão de que, por meio de uma eleição, elegendo um deputado, a gente vai fazer mais do que denunciar a verdadeira truculência desse regime.